Quero ver a palavra do Senhor. Nós estamos nesse mês de janeiro, no domingo, numa série de pregações, numa série de mensagens. Nós falamos, quem estava aqui semana passada? Domingo passado, bastante gente, pessoal do primeiro culto também. E nós estamos falando sobre o tema, o que fazer quando tudo vai de mal a pior. É um desafio, porque em algum momento da nossa vida, nós vamos viver o dia mal. Aqui é o evangelho da vida real, tá, gente? Vocês estão comigo? Que isso, pastor? A gente vai passar por dia mal? Vai. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Evangelho, servir a Deus, não é ausência de aflições, não é ausência de vale, não é ausência de dor. Não, no mundo nós teremos, mas há uma promessa: tende bom ânimo. Não vai faltar presença e cuidado de Deus em nossas vidas. Agora, uma coisa que eu me pergunto, e eu sei que muitas pessoas se perguntam, e tanto em atendimento que eu faço, é justamente essa: pastor, o que eu vou fazer? O que eu faço quando tudo vai de mal a pior? Sabe aquele dia que tudo dá errado? É aquele dia que você pega o exame e tem um diagnóstico difícil de um filho seu. É aquele dia que você passa pelo vale da sombra da morte. É aquele dia que você recebe a notícia do desemprego, da traição. Aquele dia que você enfrenta a dor, que você enfrenta o divórcio. É aquele dia que você acorda e fala assim: parece que eu taquei pedra na cruz, porque tudo está dando errado na minha vida. E você fala assim: quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Eu estou fazendo tudo direitinho. E aí você descobre que nada está funcionando e você fica em crise. Mas a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que nós vamos viver o dia mau, o dia difícil, o dia doloroso. E semana passada a gente já falou a primeira etapa dessa reflexão, que nós vamos até o último domingo de janeiro. E hoje eu quero falar, não vou repetir o que nós falamos na semana passada, mas nós estamos aqui nessa segunda semana para entender que muitas das vezes você não perdeu a fé. Muitas das vezes você perdeu a estabilidade emocional. Muitas das vezes você não perdeu a fé, você só está cansado. E aí uma das reflexões, eu vou ler alguns textos aqui com você, mas talvez você perdeu o equilíbrio emocional, mas mesmo você perdendo o equilíbrio emocional, você continua crendo, você continua vindo na igreja, mas você está aqui na igreja, mas está cansado por dentro. Você continua crendo, mas ainda fica sobrecarregado por dentro. Você ainda fica confuso por dentro. Pastor, eu creio, eu acredito, mas eu ainda estou cansado. E aí você entra em um ponto fundamental para entender essa estação. A gente precisa entender a fase que nós estamos vivendo. Existe a fase de alegria, existe a fase de maravilha, existe a fase que você precisa celebrar, mas existe a fase que as coisas pioram. E aí a gente precisa ter inteligência emocional e inteligência espiritual para passar por essa fase de forma madura, de forma sábia. Um dos psicólogos considerado o pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, ele fala que aproximadamente 80% do nosso sucesso, da nossa saúde emocional, da qualidade dos nossos relacionamentos, depende da nossa inteligência emocional, e 20% depende da nosso intelecto, daquilo que você estudou, daquilo que você aprendeu.
Você já reparou que as empresas contratam a pessoa pelo currículo, mas mandam embora por causa de falta de inteligência emocional? A pessoa tem um bom currículo, mas ela não tem inteligência emocional para lidar com crises, para lidar com relacionamento. É um excelente técnico, é um excelente profissional, mas ele não tem gestão, não tem inteligência emocional para conviver na empresa, para lidar com crise, para lidar com relacionamento, para lidar com acolhimento, para lidar com pessoas. Então a gente encontra pessoas que é cheio de informação, mas não tem inteligência emocional. E para nós, muitos não têm nem inteligência espiritual para lidar com isso. Então é interessante que muitas das vezes não sabe lidar com isso. Isso, 80%, segundo a ciência, depende da inteligência emocional. Agora, dificilmente vai ter inteligência emocional se não tiver inteligência espiritual. Vocês estão comigo aqui? Agora, entenda por que muitas pessoas continuam crendo em Deus, mas elas estão emocionalmente exaustas. Elas estão cansadas. E aí se culpa, poxa, falta de fé. Eu creio em Deus. Mas não é que você tem falta de fé, você perdeu a gerência das suas emoções, o governo da sua alma. E hoje Deus não quer apenas te levantar espiritualmente, Deus também quer organizar, realinhar as suas emoções, curar o teu interior. Quem está comigo, diga amém. E nós falamos semana passada vários pontos, e eu quero falar outro ponto aqui nessa noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Abre a sua Bíblia comigo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em outras traduções, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Um dos pontos fundamentais para a gente lidar quando tudo vai de mal a pior é ter um coração grato a Deus. A gratidão é a chave para reorientar a nossa alma, reorientar a nossa vida. Olha para mim, gratidão não é ignorar a dor, gratidão não é negar a dor, gratidão é mudar o foco naquilo que falta e colocar o foco na bênção que Deus já está te dando hoje. Gratidão é tirar o foco naquilo que você não tem e colocar o foco naquilo que você já tem. Cuidado com aquilo que você reclama, pois aquilo que você reclama pode ser o sonho de muita gente. Olha a doutrina como eu sou, hein? A gratidão é uma ferramenta poderosa para a autorregulação emocional. Já existe a ciência da gratidão. A neurociência tem estudado o efeito positivo da gratidão. Quem está comigo, diga amém. Então, se você não está regulado emocionalmente, você não consegue dominar melhor as suas emoções. A ingratidão impede que a dor governe a sua vida. A gratidão impede. Gratidão não é negar a realidade. Gratidão não é pensamento positivo. Gratidão não é pensamento mágico. Gratidão não é evitar a realidade. Gratidão é ver Deus antes da sua dor. Vou repetir. Gratidão é ver Deus antes da sua dor. A dor está batendo na porta, mas você sabe que Deus está ali com você. Gratidão é ver Deus durante a dor. Eu sou grato pela dor porque Deus está comigo no meio da dor. Gratidão é ver Deus depois da dor. Quem é grato vê Deus antes, durante e depois da dor.
Meu irmão, coisa mais difícil da vida é conviver com alguém que vive reclamando de tudo. É um inferno. Você conhece alguém que vive reclamando de tudo? Quem conhece? Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Só tem gente boa aqui, só tem. Eu tenho um livro que eu falo só sobre gratidão. Viver é agradecer. Acho que vocês já leram esse livro por aí. Quem não leu, vai ler. Meu irmão, a reclamação é uma doença contagiosa. Para na fila do mercado, atrás de alguém que está reclamando da vida. Não, porque eu não aguento. No Brasil tudo é fila. Eu não aguento. Aí, um caixa para 1000. Alta temporada. Por que eles não se preparam? Não é assim, gente? Aí quem está atrás pode estar feliz da vida, mas já azedou ali. A pessoa não estava com problema nenhum, arrumou na hora. É verdade. Inclusive esqueci de comprar a ração do cachorro. Olha só onde eu estou. Aí o de trás começou, meu irmão, vai contagiando a desgraça. E aí a gente tem que tomar cuidado, que a boca fala o que o coração está cheio. E Provérbios capítulo, a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que há poder em nossas palavras. Há poder na nossa língua. A Bíblia diz que aquele que o utiliza, olha só, a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que há poder em nossas palavras de vida e de morte, e quem a utiliza comerá do seu fruto. O que a Bíblia está dizendo? O que você fala pode trazer morte, ou o que você fala pode trazer vida. Tem deserto que tem o tamanho da nossa língua. Ai, Jesus, bota um segurança lá fora. Aí, ó, bota 2 lá de colete verde. Tem deserto que tem o tamanho da nossa reclamação. Deixa eu aprofundar. Tem o tamanho da nossa ingratidão. Tem camarada que ele pega o salário do fim do mês e ele fala assim: isso aqui não é salário de homem. Tem irmã que pega o salário e fala assim: isso aqui não dá nem para eu ir no salão. Esse salário não serve para nada. Eu trabalho, não dá nada. Sabe quando que você vai receber aumento, meu irmão? Nunca. Sabe por quê? Porque quem não é grato a Deus no pouco, não está credenciado para viver o muito. Eu não estou falando que você tem que se conformar. Eu estou falando que você pode sonhar grande, mas seja grato no pouco. Sonha grande, mas seja grato no pouco. Sonha grande, mas seja fiel a Deus no pouco. Você pode sonhar com o que você quer, mas não reclame dos pequenos começos. Seja grato, não despreze o tempo dos pequenos começos. Seja grato. É pouco, mas é Deus que te deu. É pouco, mas foi Deus que colocou. É pouco, mas é provisão de Deus na sua vida. É pouco, mas te sustenta até hoje. Quem não é fiel num pouco não está credenciado para viver um muito. Aí sabe o que acontece? Você deixa o seu coração envenenar a tua alma. Não deixe que a maldade do mundo tire a bondade que Deus colocou dentro de você. A reclamação suga a sua energia física, emocional e espiritual. Bom, não dá para negociar isso. Você fica carregado. Pastor, estou carregado. Tem gente que você aperta a mão, acabou o dia. Há um descarrego. Está amarrado. Mas não dá. Ninguém presta. Nada está bom. Todo mundo é ruim. Desconfia até da sombra. A gratidão abre os olhos e a fé. A gratidão abre os olhos com uma fé que abre caminhos. A quem agradece, e tudo vê um propósito. Você já reparou isso? Uma pessoa com gratidão, ela vê propósito em tudo.
Ela não entende o que está acontecendo, mas fala assim: olha, eu sou grata a Deus porque alguma coisa Deus quer me ensinar através disso. Uma pessoa grata a Deus, ela vê tudo, ela vê um crescimento. Pastor, estou passando por um deserto no meu trabalho, mas Deus quer que eu cresça em alguma coisa. Percebe a diferença? Vocês estão conseguindo entender a diferença? Então uma pessoa grata vê crescimento em tudo, vê propósito em tudo, vê processo em tudo. Tudo ela fala assim: eu estou no processo de Deus. Deus está querendo me ensinar algo, Deus está querendo me moldar em alguma coisa, Deus está querendo me informar em algo. Uma pessoa grata a Deus vê a mão de Deus em tudo. Tudo tem a mão de Deus. Ah, pastor, mas isso aí é imaturidade. Uma pessoa infantil, tudo vê Deus, tudo vê propósito. Meu irmão, então se isso é ser imaturo, eu quero morrer imaturo. Eu quero morrer crendo que tudo tem um propósito, tudo tem um processo, tudo tem um mover de Deus. Eu prefiro crer assim. Se é para amadurecer e perder essa fé, eu não quero amadurecer. Mas a Bíblia diz o contrário. Uma pessoa que amadurece é uma pessoa dependente de Deus. Deus tem propósito, Deus tem crescimento, Deus tem processo. Em tudo eu vejo a mão de Deus na minha vida. O ingrato acha que todo mundo deve a ele, inclusive Deus. Não é possível, eu vou na igreja, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, e Deus não fez isso para mim. Deus é o quê? Eu tenho empregado? Uma pessoa grata não faz para receber em troca nem de ninguém e nem de Deus. Porque uma pessoa grata entende que o deserto transforma o verdadeiro deserto numa escola. Uma pessoa grata não vê deserto como deserto. Uma pessoa grata a Deus vê o deserto como uma escola. Você não é mais a mesma pessoa. Agora, quem entra no deserto reclamando, a gratidão muda a alma de lugar antes de mudar a sua vida de lugar. A gratidão muda o nosso coração de lugar antes de mudar a nossa vida de lugar. Ela muda de dentro para fora. O ingrato enxerga, aonde ele olha só vê problema. O grato, aonde ele enxerga, ele vê possibilidade. Então, por exemplo, você vê um cara, deu um problema em alguma coisa, ele fala assim: lá vem bomba, já falei. Eu já falei para o pastor que não ia dar certo. Aí o grato fala assim: não, é difícil, é doloroso, não nego a realidade, mas alguma coisa Deus quer nos abençoar, Deus quer me ensinar, Deus quer que eu cresça em alguma área da minha vida, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, eu vou aprender com Deus. Tem alguém comigo? Diga amém. Posso seguir? Posso, Betânia? Pode. Faltou alguém no segundo culto para primeiro culto? Pode. Vou seguir. Outro ponto que é importante, quando tudo vai de mal a pior, além de ter um coração grato, nós precisamos de uma espiritualidade saudável, de uma vida espiritual saudável, de uma fé que cuida das nossas emoções, e não de uma fé religiosa. Tem gente que quanto mais ora, em vez de melhorar as emoções, acaba aumentando o nível de ansiedade. E a Bíblia diz o contrário: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Uma verdadeira espiritualidade, ela traz uma fé com equilíbrio, ela tira o fardo. Olha que a Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim que meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Uma espiritualidade saudável tira esse jugo de você, tira essa carga de você e traz alívio para a sua alma. A fé madura, ela não reprime as suas emoções, ela acolhe as suas emoções, ela organiza as suas emoções. É uma inteligência espiritual aplicada à nossa vida emocional.
Então, uma fé sem consciência emocional era vira peso, mas uma fé com inteligência emocional, ela vira sustento. Vida espiritual não é fugir da realidade, não é ficar anestesiado, não é ignorar a realidade, é muito pelo contrário, é tratar, é ter direcionamento, não é ignorar as emoções. A vida espiritual saudável, ela fortalece, ela organiza, ela sustenta, ela estabiliza. Quem está comigo, diga amém. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15 em diante, diz que o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós precisamos de discernimento espiritual. Preste bem atenção, uma das coisas que a vida espiritual saudável promove é discernimento espiritual. A inteligência espiritual é a habilidade de viver alinhado com a vontade de Deus. Presta atenção nisso aqui. Tem gente que tem habilidade emocional, tranquilo. Tem gente que tem habilidade no dia a dia, tem intelecto, tem habilidade intelectual, beleza. Mas a inteligência espiritual é estar alinhado com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Não adianta eu querer uma coisa que Deus não quer para mim. Não adianta eu viver de uma forma que Deus não se agrada. Kant dizia o seguinte, que a verdadeira liberdade é fazer aquilo que você não quer. Por quê, pastor? Se a gente aprendeu que a gente tem que ser feliz, e ser feliz é fazer aquilo que eu quero. Se você faz aquilo que você quer, você vira escravo dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. E aí, se você vira escravo você vive escravo dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, um dia você quer uma coisa, outro dia você quer outra. As nossas vontades, elas alteram. E aí as nossas motivações, elas vão alterando, e a gente só quer prazer, motivação. Importa é ser feliz. Biblicamente não importa, não é ser feliz não. Biblicamente o que importa é fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Fazer a vontade de Deus é muitas das vezes desagradar a nossa própria carne, a nossa própria vontade. Mas quando a gente faz a vontade de Deus, a gente encontra a verdadeira felicidade. A habilidade espiritual, a inteligência espiritual faz você ter discernimento do tempo certo, das prioridades corretas, das motivações do coração. Você, quando tem inteligência espiritual, você percebe como que está a inclinação do teu coração naquele momento. Aí você fala assim: não é hora de decidir, porque o meu coração não está bem para tomar nenhuma decisão, eu vou orar um pouco mais. Isso é discernimento espiritual. Discernimento espiritual é quando você fala algo com alguém e você não deveria ter falado, porque isso acontece, e o Espírito Santo fala no teu coração: não era para você ter falado aquilo. E aí o que a gente faz? Inteligência espiritual: irmão, eu quero te pedir perdão, eu não deveria ter falado daquela forma com você, eu não estava bem naquele dia. Isso é discernimento espiritual. Você entender o tempo certo, a motivação do coração, o que vem de Deus, o que vem da tua carne, o que vem da tua raiva. Vida espiritual não é uma religiosidade, não é a quantidade de conhecimento bíblico que você tem, se você é bacharel ou não é bacharel de teologia. Eu não sou contra isso, eu sou formado em teologia. Mas a inteligência espiritual vai além disso. É de ter essa sensibilidade espiritual, é uma obediência da palavra de Deus no dia a dia. Inteligência espiritual é discernir bem as coisas, é saber entender esse pilar. Como, pastor?
Exemplo, a Bíblia diz em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, inteligência espiritual começa com reverência a Deus e não com opinião. Eu acho que isso é importante. Não existe eu acho no relacionamento espiritual com Deus. É reverência a Deus. O que Deus quer para mim? O que Deus tem para mim? Então, pastor, o que eu preciso saber para ser mais sábio? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio. Então, se eu quero ter sabedoria, a primeira coisa que eu preciso ter é o quê? Temor de Deus. Primeira coisa, quando a pessoa perde a sabedoria, primeira coisa que acontece, ela perde o temor de Deus. Você já viu quando uma pessoa se desvia? Você fica assustado, porque a pessoa passa a fazer coisas que ela não fazia antes por temor a Deus e ela perde a cabeça. E aí depois que a pessoa perde o temor, ela começa a fazer um monte de besteira. Vocês estão comigo aqui? Então a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, sim ou não? Mas a falta de temor ao Senhor é o princípio da falta de sabedoria. Eu queria falar outra coisa, mas acho que eu não posso falar essa hora aqui, não posso? Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a falta do temor é o quê, irmãos? É a perda da sabedoria. Estou sendo educado, mas eu ia falar outra coisa. Se eu pudesse falar, eu ia falar o seguinte: a falta do temor ao Senhor é o princípio da burrice. É isso que eu ia falar, mas é melhor não falar, né? Então, quanto mais falta de temor, mais burro a gente fica. Seu animal. Esse dia eu peguei um jovem e falei isso. Presta atenção. Gente, a verdade é que quando a gente perde o temor de Deus, mais burro a gente fica. Mais cabeça dura a gente fica. Você sabia disso? O que acontece? Quanto mais a gente vai perdendo o temor de Deus, a gente vai perdendo toda a sabedoria. Mas quando a gente tem reverência com as coisas de Deus, a gente tem discernimento espiritual. Se eu não sei o que decidir, se eu não sei o que fazer, vou orar mais, vou consultar a Deus, vou ler mais a palavra, vou buscar a reverência a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 21, mais à frente diz o seguinte: examinai tudo e retém o que é bom. Então nós precisamos de discernimento. Romanos 12:2 diz o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem não renova a mente fica reagindo como o mundo age. Então a inteligência espiritual passa pela transformação da nossa mente. Ou seja, é uma obediência prática. Por isso que a Bíblia diz lá em Tiago 1:22, seja praticante da palavra e não somente ouvinte. A inteligência espiritual se mede pela vida da palavra no dia a dia. Quem está comigo, diga amém. Nós precisamos ter uma espiritualidade saudável. Não é aquela espiritualidade que a gente fica julgando o outro o tempo todo. Irmãos, quando você lida com alguém que já passou por dor, por tragédia, por sofrimento, por caos, essa pessoa consegue te ouvir sem te julgar, consegue ter um ouvido, um acolhimento humano, porque só entende de dor quem já passou pela dor. Rapaz, quer ver uma coisa que me irrita? É gente perfeitinha, é gente que finge uma espiritualidade que não tem, é porque não passou pelo vale. Mas quem passou pelo vale da sombra da morte entende de dor. Só entende de misericórdia quem precisou da misericórdia. Só entende de graça de Deus quem um dia precisou da graça de Deus. Você olha o apóstolo Paulo: Senhor, eu não aguento esse espinho na carne. E Deus fala para ele: minha graça te basta. Minha graça te basta. Aguenta. Então, inteligência, saúde espiritual
Uma pessoa, você quer ver uma pessoa que está sem saúde espiritual, sem uma vida espiritual saudável, uma baixa inteligência espiritual saudável? Quer ver um sintoma dessa pessoa? Ela se ofende por tudo, tudo incomoda. Ela não amadurece. Ah, pastor, passou do meu lado, nem me cumprimentou. Pronto. Tudo ofende, tudo dói. O louvor está alto, e o pastor prega alto, e pula, e dá glória a Deus. Tudo ofende. Se dá carinho, se abraça. Poxa, que igreja que toda hora abraça. Se não abraça, pô, eu entrei na igreja, ninguém falou comigo. Meu irmão, decide o que você quer da sua vida. Então quem não tem inteligência espiritual se ofende por tudo. Tem muito conhecimento bíblico, mas tem pouca transformação de vida. Discute mais do que obedece. Tem ideia para tudo, mas não obedece nada. Entende de tudo. Você já reparou que nós estamos vivendo uma fase que todo mundo entende de tudo? A internet deu voz para gente que entende de tudo. O cara entende de futebol, de política, de igreja, de pastor. Entende de tudo, mas ele não pratica nada. Conhece aquela pessoa que espiritualiza tudo, mas não muda nada. Espiritualiza tudo, tudo é espiritual, mas não muda nada. Ou seja, confunde a sua emoção com direção de Deus. Ainda pega um pedaço da pregação, viu? Deus falou comigo isso aqui, mas a outra parte Deus não fala com você, né? Escolhe o pedaço. Esse dia a mensagem foi para mim, porque falou que você queria ouvir. E o dia que a mensagem fala que você não quer ouvir, Deus não falou? Deus não fala com você, Deus só fala. Aí você encontra uma geração que quer um Deus personalizado, um Deus segundo o desejo do cliente. Ele só quer aquilo que agrada a ele, mas na hora que Deus disciplina, não. Ele aceitou Jesus como Salvador, mas não aceitou Jesus como seu Senhor. Meu irmão, é o pacote completo. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, trate de aceitar Ele como Senhor da sua vida. Alguém vai dar glória a Deus aqui hoje? Aí se Jesus curar, eu vou aceitar Ele. Quem disse que Ele está negociando sua cura? Não é pelo que Ele faz, é pelo que Ele é. Quem está comigo, diga amém. Uma pessoa que tem uma vida espiritual saudável, ou uma inteligência espiritual saudável, sabe discernir os tempos difíceis, sabe discernir a estação que está vivendo, e sabe aceitar a fase. É dor, é um tempo de luto, é tempo de chorar, Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. Tem tempo de chorar e tem tempo de se alegrar. Meu irmão, qual é o problema de a gente aceitar a fase que a gente está vivendo? Que evangelho é esse triunfalista, que tudo vai dar certo o tempo todo? Deus é um Deus de desertos, Deus é um Deus de vale, Deus é um Deus de pico. Deus é um Deus de pico e Deus é um Deus de vale. Deus é um Deus de escassez, mas Deus também é um Deus de bonança. Apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto na escassez quanto na abundância. E o que Deus está? Deus está comigo em todas as fases da minha vida. Haverá provisão de Deus em todas as fases, haverá presença de Deus em todas as fases. Deixa eu aproveitar aqui e vou profetizar. Eu não sei se você está na escassez, eu não sei se você está na abundância, eu não sei qual é a estação, se está tudo dando certo ou está tudo errado, mas eu quero profetizar: a presença de Deus está com você, a presença de Deus está conosco em todas as fases da nossa vida. Sinais de uma pessoa que tem uma vida espiritual saudável, uma inteligência espiritual: ela tem humildade para aprender, ela tem paz para decidir, ela tem uma vida alinhada, mas ela sabe que não é uma vida perfeita. Vida de ninguém aqui é perfeita, mas pode ser uma vida alinhada com Deus. Vida alinhada com Deus não é sinônimo de perfeição. Ah, pastor, mas eu não sabia que eu ia chegar na igreja, eu ia encontrar tantos defeitos, tantos problemas. Claro que vai encontrar, você tem. E se você encontrar uma igreja perfeita, sai de lá, porque você vai estragar ela.
Deixa eu beber uma água aqui que agora. Igreja é um hospital, meu irmão. Igreja tem gente com problema. A gente faz tudo para melhorar. Aqui tem treinamento, aqui tem investimento, é reunião todo mês. Mas vai ter um dia que alguém não vai estar legal. Porque a maturidade espiritual não é o quanto você sabe, mas é o quanto que você vive. O discernimento é saber dizer não, sem culpa e sentir paz. Tem dia que você não está bem, meu irmão, qual é o problema? Eu estou mal, pastor, eu não estou legal, mas eu estou aqui para adorar a Deus, e Deus vai receber o seu louvor, mesmo você triste, mesmo você mal. Tem dia que a gente está mal. Que evangelho é esse, gente, que a gente não aceita a nossa humanidade? Quem está comigo, diga amém. A gente precisa ter uma vida espiritual saudável. Quem está comigo, diga amém. Outro ponto que eu quero falar, que é um desafio na vida espiritual: cresça em silêncio. O amadurecimento significa que você não precisa provar nada para ninguém. O silêncio, quando você sofre uma injustiça, o seu silêncio ativa a justiça do céu. É interessante que uma vez eu ouvi alguém: se tem um idioma que você tem que ser fluente e que você tem que dominar, é o idioma do silêncio. E trata de ser fluente nesse idioma. Seja fluente no silêncio. Irmãos, a Bíblia diz que esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Pronto para ouvir, que a gente encontra pessoas que está na ponta da língua para falar tudo. E tem gente que tem orgulho: pastor, eu não tenho papa na língua. E você acha isso bonito? Irmãos, por que você acha que Deus fez a gente com 2 ouvidos e uma boca? Por que a gente tem 2 ouvidos e uma boca? Que é para ouvir mais e falar menos. Já pensou se você tivesse um ouvido e 2 bocas? Sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Está repreendido. Alguns pesquisadores que as mulheres têm necessidade de falar de 9 a 15 mil palavras por dia. É verdade isso, minha irmã? Jesus. Tem irmã que chega em casa: porque você está quieto? Não estou pensando nada. Tá sim. Estou pensando em nada. Fala que está aí, que você está cheio de coisa. Está pensando em nada não, minha irmã. É porque tem pessoas que têm necessidade de falar mais e ouvir menos. Mas o silêncio é importante para a nossa caminhada. Eu não estou falando do silêncio, porque hoje, se a pessoa ficar em silêncio, é tóxico, é narcisista. Não é isso? O silêncio é o tratamento do narcisista. Hoje todo mundo agora é narcisista. Todo mundo agora é abusivo e é tóxico. A pessoa não pode nem respirar. Eu estou falando do silêncio como uma expressão de autorregulação emocional. De você contar de 1 até 10, de 1 até 1000, de 1 até 100, de 1 a 10 mil. Mas não reagir imediatamente. Eu não estou falando do silêncio que tem que ficar calado o tempo todo, mas eu estou falando do silêncio inteligente, de você não reagir imediatamente. De você ter aquele silêncio, de você saber que muitas das vezes ser forte não é dar o troco. Ser forte não é falar o que você quer. Muitas das vezes ser forte é esperar o momento certo de falar. Pastor, é minha opinião. Alguém pediu tua opinião? Então não tem que dar opinião. Mas é minha melhor amiga. Ela pediu tua opinião? Não pediu. Ou seja,
o silêncio. A maturidade é responder com intenção e não por impulso. O silêncio inteligente é você responder com uma intenção saudável e não responder por impulso. Vocês estão comigo? Diga amém. É responder da maneira certa, correta, de forma adequada. É escolher não reagir, presta atenção aqui, é escolher não reagir no calor da emoção. Porque, irmãos, quando a gente está passando pelo caos, a gente quer ter resposta para tudo. A gente quer fazer de tudo. E às vezes você falar no momento errado acaba atrasando. Às vezes você se explicar para quem não quer te ouvir vai te desgastar mais. Desgasta mais, humilha mais, te prende num ciclo. Agora, o silêncio é a linguagem da nobreza. É a linguagem da nobreza. Eu quero dizer para você que está passando pelo caos, existe vida depois da tempestade. Às vezes não adianta você ficar se justificando, não adianta você ficar se defendendo, não adianta você falar com A, com B, com C. Às vezes a única pessoa que você tem que falar é dobrar os seus joelhos e falar com Deus, porque o seu silêncio fica em paz, porque quem se justifica é Deus, quem vai fazer justiça por você é Deus, quem vai te defender é Deus. A melhor coisa é ficar em silêncio. A Bíblia diz, essa peleja é do Senhor e não é sua. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Existe crescimento que não tem barulho. Para de achar que todo crescimento tem que ficar falando. Você vai plantar um bambu, lança ele demora 5 anos para começar a crescer. Você lança, demora 5 anos para começar a crescer. E depois, cada ano, ele cresce muito mais rápido. Mas ninguém vê, é no silêncio. Depois as pessoas começam a ver o bambu crescendo. Isso serve para a árvore também, ver crescendo depois. Mas o que sustenta é a raiz. Vocês estão comigo aqui? Diga amém. Ou seja, tem momentos, irmão, que você não tem que falar. As pessoas vão ver o crescimento de Deus na sua vida. Você não precisa falar. O silêncio é o escudo dos sábios. A pressa explica, mas o maduro se cala. Vocês reparam que pessoas maduras falam pouco? E quando falam de forma educada, sábia. Às vezes o silêncio certo vale mais do que 1000 justificativas. Mas comigo é assim, pastor, eu sempre fui assim, eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Meu irmão, você acha que é esse mesmo caminho? Você acha mesmo que é assim que tem que andar? Não conseguir dominar a sua força, não conseguir guardar o teu coração com sabedoria? Quem está comigo aqui, diga amém. Uma vida espiritual saudável não anula a sua inteligência emocional. Pelo contrário, uma vida espiritual saudável aprofunda ainda mais as suas emoções. Há estudos hoje dentro da neurociência sobre a vida espiritual. Tem pessoas que melhoram mais nas suas emoções e na sua saúde porque cultivaram uma vida espiritual saudável. Então, quando tudo vai de mal a pior, uma das coisas é ter uma vida espiritual saudável e não uma religião pesada nas suas costas. Permitir que Deus governe os seus corações. Senhor, governa o meu coração, governa a minha vida. Uma fé madura não fica reagindo a tudo. Meu irmão, uma pessoa com uma vida espiritual madura
escolhe até qual é a guerra que vai entrar. É tanta guerra, né, irmão? É tanta luta, mas uma pessoa que tem uma vida espiritual saudável, ela escolhe a guerra que ela vai entrar. E ela já entra sabendo que Deus está na frente. Ela entra sabendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e teu cajado. É deserto, é vale, é luta, mas eu sei que a presença de Deus está comigo, porque a última luta que eu passei, Deus não me abandonou, e nessa que eu estou passando, Deus também não vai me abandonar. Eu sei, a Bíblia diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O salmista tem a resposta: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Tem pessoas que sentam do teu lado e falam assim: não vai dar errado, não vai dar certo, você não vai aguentar. Mas eu lembro lá de Jeremias, lamentações de Jeremias, dizendo: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. É difícil, mas eu tenho esperança. É doloroso, mas a presença de Deus é na minha vida. Está todo mundo dizendo que eu não vou aguentar. Aí você responde: eu sozinho eu não aguento, mas a presença dele na minha vida eu consigo suportar. Meu Deus do céu, alguém recebe essa palavra aqui hoje? Alguém reage dando glória a Deus? Não perca a tua esperança por causa de uma palavra de derrota. Não perca a tua esperança por causa de uma palavra de derrota. Deus cura a tua alma. Deus cura o teu coração. Deus cuida da tua vida sem você perder o coração. Ainda que tudo seja contrário, ainda que tudo vá de mal a pior, eu sei que o meu Redentor vive, e por certo se levantará. Tem um propósito nessa luta, tem um ensinamento nessa luta. Deus está preparando um crescimento para você. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui agora. Deus está preparando um crescimento exponencial. Eu estou sentindo que Deus está preparando um crescimento exponencial. Jamais. Por isso que Deus te levou lá embaixo no fundo. É por isso que Deus esticou tanto. É porque Deus está preparando um crescimento. Alguém recebe essa palavra hoje? Você tem um coração ensinável para aprender o que Deus está te ensinando nesta fase? Você tem um coração humilde para falar assim: eu estou disposto a aprender tudo aquilo que Deus quer me ensinar? É forte isso, irmão. Presta atenção aqui. Você está disposto a orar? Eu quero aprender tudo aquilo que eu preciso aprender nesse deserto, nessa fase que Deus quer me ensinar. Eu vejo gente orando assim: eu quero tudo que é meu. Já viu alguém orar assim? Eu quero que Deus restitui tudo que o diabo levou. Tem problema nenhum você orar assim. Eu já vi falando: eu tomo posse de tudo aquilo que é meu. Beleza, mas você já orou: Senhor, eu quero aprender tudo que eu preciso aprender. Ninguém vai dar glória a Deus. Senhor, eu quero aprender tudo que eu preciso aprender nessa fase. Porque hoje todo mundo: eu quero ter tudo que eu preciso ter. E você quer ser tudo que precisa ser? Antes de crescer nas coisas, nós precisamos crescer como pessoa. Você já reparou para pensar que talvez o que Deus está querendo... Gente, eu tenho mais para a semana que vem. Já estou entregando rolos. A gente precisa crescer nessa nova fase. Não nas coisas, mas a gente precisa também crescer como ser humano. Como pessoa. Eu quero ter tudo, mas você quer ser o que Deus sonhou para você ser? Eu quero ser feliz. É igual a Bíblia fala do escravo da orelha furada. Ele tinha o direito de ser liberto. Ele tinha o direito de seguir a vida. Ele falou assim: mas eu não quero ficar longe do meu Senhor.
Eu prefiro continuar perto do meu Senhor do que viver uma liberdade longe do meu Senhor. Crente é quadrado, servir a Deus é quadrado, crente não pode fazer nada. Se é ser crente assim, eu prefiro ser crente assim, mas estar perto do meu Senhor, do que fazer o que eu quero, a hora que eu quero, mas longe da presença dEle. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Eu não quero viver tudo que eu quero e perder a presença dEle. Eu prefiro me privar de muitas coisas para viver aquilo que Ele tem para a minha vida. Escolhido não tem escolha. A escolha de um escolhido é viver a vontade do seu Senhor. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui hoje. Oh Labachandará, eu estou sentindo uma graça de Deus. Se coloca de pé e vamos orar.